1h06 de volta com o nosso programa Povo na TV. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia até agora, desde as 11 horas. Você segue comigo até 1h45, tá bom? Não vai mudar de canal, não. Vamos falar agora de política tocantinense, política brasileira. Estou aqui com o queridíssimo Luiz Armando para a gente falar o que aconteceu aí nos últimos dias, né? Muita coisa tem rolado aqui na capital, aqui no nosso estado do Tocantins e no Brasil também. Né, Luiz? Boa tarde para você. Boa tarde, Jair. Boa tarde. Movimentado. Movimentado, né, Jair? Aí tem muitos assuntos aí, regionais, municipais, né, paroquiais. Né? O municipal aí chamou a atenção na sexta-feira, no final de semana. Você falou na semana passada, né, sobre o essa impeachment, questão do impeachment de Eduardo Siqueira, né, que os vereadores, na sexta-feira, entregaram para o prefeito um manifesto contra o impeachment, né? Manifestando apoio ao prefeito Eduardo Siqueira, né, 21 vereadores, né, ou seja, a maioria absoluta da Câmara. A Câmara tem 23 vereadores, né? Então eles manifestaram lá que são a favor de Eduardo, são contra qualquer impeachment. O problema aí é que não há nenhum pedido de impeachment protocolado na Câmara Municipal, né? Então, assim, a Câmara tomou uma decisão política muito forte, inclusive o presidente da Câmara está aí na fotografia, em cima de uma boataria, né? Porque não tem pedido protocolado, ou seja, evidentemente que tinha muita gente falando disso, né? E isso causa determinada insegurança política, né? Na administração do prefeito Eduardo Siqueira. Mas não há nenhum pedido até então protocolado na Câmara, um pedido de impeachment, né? Que possa trazer alguma justificativa prática, né, para esse manifesto, né, o manifesto dos vereadores. O vereador Vinícius Pires, que é do Republicanos, que tem sido o opositor do Eduardo, disse na semana passada que teria a intenção de realmente, haveria situações, segundo ele, de que justificariam um pedido de impeachment, né? O vereador Vinícius, que é médico, né? Médico, cardiologista, inclusive, os apontamentos dele dizem respeito à área de saúde pública, né? Ele conhece muito bem, ele trabalha há muito tempo ali no HGP, ele se falta medicamento, aquelas coisas todas, né? Mas não protocolou o pedido. Inclusive, eu conversei com ele no final de semana e ele me disse que vai paralisar um pouco essa intenção dele, ou seja, vai esperar um pouco, né? Mas aí os vereadores entraram com esse manifesto mais político do que técnico, porque não há pedido de impeachment protocolado ainda na Câmara contra Eduardo. Além do mais, Jair, não há nenhuma investigação contra Eduardo ali na administração dele, nesses 8 meses, que pudesse justificar um pedido de impeachment, porque o pedido de impeachment poderia ser por improbidade, não há nenhum processo de improbidade contra Eduardo nessa administração dele. Ou então de crime de responsabilidade, outro crime que não há nenhuma denúncia, mas sequer um inquérito contra isso, tramitando aí na polícia ou no Poder Judiciário. Então, um pedido de impeachment nesse momento, se fosse considerar apenas a questão técnica, não teria sentido nenhum, porque não tem justificativa para isso, né? Não tem fato, não é factível, né? Então, além do mais, tem outra questão já política, né? Um pedido de impeachment, quem determina o andamento, a entrada dele na Câmara de Vereadores é o presidente da Câmara, né? Que é o vereador Marilon Barbosa, né? Sim. Aliás, do mesmo partido do Vinícius, né? Republicanos. Então, o Marilon é que tem competência para colocar para andar ou não qualquer pedido de impeachment. E o Marilon, até o momento, é aliado do prefeito, né? E o prefeito, a gente sabe, como está no próprio manifesto, ele tem uma maioria folgada ali na Câmara para barrar um pedido de impeachment. Se o presidente da Câmara decidir botar para frente, né, a maioria certamente vai votar favorável ao Eduardo Siqueira, até porque o Eduardo Siqueira tem 8 meses de administração, então você entrar com um pedido de impeachment com 8 meses de administração é um desperdício de dinheiro público, né? E até alimenta apenas os fake news, né? Que aí esse fake news pega esse tipo de coisa e vai jogando, quem é adversário de Eduardo, e isso vai para frente. Aí sim criaria a insegurança jurídica. Agora, há muita discussão sobre essa unanimidade de 21, né? E o próprio manifesto, né? Que não tem sentido o manifesto, é só político, né? Porque não há pedido de impeachment tramitando na Câmara de Vereadores e para tramitar depende se tivesse protocolado, para tramitar deveria o quê? Do presidente da Câmara.
Então, essa nota, por exemplo, ela não, somente ela não é suficiente, por exemplo, para retirar a competência de Marinon, se houver um pedido de impeachment, ele querer colocar a qualquer momento a competência dele. Não é por causa de uma nota que ele vai deixar de protocolar o negócio. Repito, não há nenhuma condição, não há nenhuma razão, nenhuma justificativa, não há nenhuma investigação, inquérito sequer, que leve, nesse momento, a uma denúncia de crime de improbidade ou de crime de responsabilidade contra o prefeito Eduardo. Entendi. Muito bem, agora a gente fala também sobre um assunto que ganhou as manchetes também, ainda na semana passada, que foram as exonerações do governo do Estado. Estão falando aí um possível apagão. Como é que você enxerga tudo isso, Luiz? É problema mesmo. Eu acho que o governador, do ponto de vista político, a gente tem visto em outras administrações, se você observar no Diário Oficial os cargos das pessoas que foram demitidas, cerca de 200 em uma semana, são cargos de confiança que dizem que muitos deles, eu conversei com alguns, estão ali naqueles cargos há muito tempo, muito antes de Vanderlei, ou seja, naquele setor é a pessoa que dominava, independentemente do governador de plantão, né? Então você substituir essas pessoas, retirar e substituir, é muito difícil, né? Ou seja, como é que ele vai conseguir 200 pessoas, né? A não ser que ele esteja pensando num corte, um corte linear, pronto, acabou, né? Mas só que ainda assim a pergunta fica, quem vai ficar no lugar daquelas pessoas que ocupavam um cargo realmente relevantes e que a estrutura depende, né? A estrutura dependeria deles, né? Então, é um problema. O Laurey está apenas 2 semanas e pouco no cargo. Ele já encomendou estudos da equipe dele. Agora, para evitar esse tipo de especulação, o governo, antes de demitir, deveria explicar por que demitiu esse pessoal e se vai recontratar, como é que vai fazer a situação, qual o plano do governo? É só cortar? Tudo bem, apresenta para a população, ó, nós vamos cortar a despesa e pronto. Porque se tiver algum problema de atendimento, né, porque nós estamos cortando despesas, né? Vamos fazer um realinhamento. As pessoas estão gostando muito desse termo, realinhamento. Vamos realinhar isso aqui, né? Então, pode ser isso, mas isso, como o governador do Estado, o governo do Estado é um ente público, né? Que deve satisfação à população, falta, sim, essa explicação para a população. É do direito dele, da competência discricionária dele, contratar e demitir, evidentemente, esses cargos em comissão. Mas há algo maior que é a funcionalidade, né? O serviço, a solução de continuidade do serviço público, né? Que não pode ser prejudicado por causa de alguma coisa política, questão política mal explicada. Eu acho que o governador está com boa intenção, é provável que ele tenham convencido ele de cortar gastos, né? E não deu tempo dele explicar isso para a população. Mas tudo indica que isso está criando um problema sério aí na administração. As pessoas, desde sexta-feira, que muita gente me liga, né, falando dessa questão, ou seja, que o setor tal está sem a pessoa foi demitida e não há outro para colocar no lugar dele, porque ele está ali há muito tempo, ele que conhece a estrutura, né? Mas o governador vai ter que dar essa explicação a qualquer momento sobre isso. É verdade. A dúvida é se ele demitiu as pessoas para contratar outras, né? Ou seja, tirou um desempregado e desempregou outro, né? Ou é só corte. Ou é só corte mesmo, né? Tá certo. Bom, a gente também teve, durante o fim de semana, um ato, né, aqui na Feira do Bosque, né, contra a anistia, né, já aprovada, e também contra a PEC da blindagem, que nós falamos muito ontem aqui. Inclusive, o senhor Wesley tem imagens aí desse manifesto que foi realizado aqui na capital. O que você tem a avaliar de tudo isso que foi registrado, que aconteceu em todo o Brasil, né, em várias capitais? Em todo o Brasil, nas capitais e no interior de São Paulo, aconteceu também em Rio também. Ora, Jairo, é um movimento de resistência a essas ações dos deputados federais e senadores, né? Ou seja, é um momento a população parece que decidiu ir às ruas também contra essas coisas que estão acontecendo no Congresso, que são indecentes, né, Jairo? A gente sabe disso, ou seja, essa PEC da blindagem, que eles chamam de PEC da bandidagem, foi uma consequência sem tamanho, né? E nós tivemos no Estado 8 deputados federais que votaram favoráveis a essa PEC da blindagem na semana passada. Ainda foram as redes sociais se vangloriar dessa aprovação, né? A PEC da blindagem que levou esse pessoal aí às ruas no final de semana, né? E assustou um pouco o bolsonarismo, essa questão. E já o presidente da CCJ do Senado, o senador Otto Alencar,
já disse aí que essa manifestação do final de semana enterrou de vez essa PEC da blindagem, da bandidagem, que a CCJ do Senado deve colocar em pauta nessa próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã. Então, hoje o senador Otto Alencar disse que é só para enterrar, inclusive tem senadores já pressionando dele para colocar logo, para enterrar de vez esse assunto, ou seja, foi um tiro no pé. Agora, a dúvida é como vão reagir os nossos deputados federais que votaram favoravelmente a essa PEC da blindagem. Aliás, hoje já fez, lá no Supremo Tribunal Federal, já fez maioria o tribunal, numa votação pela internet, já fez maioria do ministro Supremo, determinando que ações contra deputados e senadores, busca e apreensão, aquela coisa toda, têm que ser autorizadas pelo Supremo. O Supremo já fez maioria hoje sobre isso. Há 80 deputados federais e senadores sendo investigados. Então, o que essa decisão do Supremo de hoje ela faz? Ela também enterra essa PEC da blindagem, porque a PEC da blindagem ela quer que os deputados e senadores decidam por voto secreto se o deputado vai ser, ou o senador vai ser investigado ou não. Então, essa decisão do Supremo, que fez maioria aí, enterra de vez, ou seja, o juiz de deputados e senadores é o Supremo. Não existe esse negócio de deputado federal e senador dizer quem é que vai ser investigado, quem não vai ser investigado, quem vai ter busca e apreensão, quem não vai ter. Essa decisão de hoje diz que o Supremo é que é competente para determinar a busca e apreensão, essas coisas todas, nos gabinetes de deputados federais e de senadores e nas suas residências oficiais. Muito certo mesmo, né? A gente viu que gerou muita polêmica e alguns deputados federais em outros estados foram para as redes sociais se desculpar por terem votado. Alguns falam que seguiram orientação de partido e tudo mais, deram algumas desculpas, né? Você viu? Você acompanhou? Assim, eu acho que você errar, o erro é humano, né? Ou seja, se aí você descobre, ainda mais o deputado senador, a palavra dele não é dele, é dos eleitores dele, né? Mas eles confundem, quando eles assumem o mandato, eles acham que eles são donos do mandato, né? E deputado federal e senador não é dono do mandato por coisa nenhuma. O mandato é do eleitor, ele está sendo pago ali. O Congresso Brasileiro é o segundo congresso mais caro do planeta, né? O Congresso Brasileiro. Então, assim, eles ganham bem, muito bem, para representar a vontade do povo brasileiro, não a vontade deles, não a vontade individual, ou seja, de movimento partidário, não é? Então, assim, eu acho que isso vai influenciar nas eleições do próximo ano, né? Muito, muito, porque... e aí, o ponto desse pessoal que já voltou atrás de pedir desculpas, né? Já de olho no voto, errei, me desculpa, não vou errar mais, né? E deve-se elogiar, né? Você pedir desculpa pelo que você errou, né? Se você atingiu, desculpa, né? Agora, os que não fazem, ficam na surdina como se nada aconteceu, né? Votei, mas votou atrás, mas tudo bem, isso é problema. Verdade. Luiz, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no Bastidores da Política. Eu vou para o intervalo comercial, você volta amanhã com mais notícias. Vamos ver, né? Deve acontecer muita coisa de hoje para amanhã. Com certeza, né? Já está pipocando nas redes aí uma declaração do senador Eduardo Gomes, aí amanhã a gente conversa sobre isso. Tá certo, então. Obrigado, Luiz Armando. Eu vou para o intervalo comercial, depois do intervalo eu volto com o Júnior Cheste no quadro Tá Bombando. Até já.